A história de uma transformação rara na cultura brasileira começa na simplicidade de um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Nasce em 5 de junho de 1941, na Tijuca, um garoto chamado Erasmo Esteves. A vida não ofereceu privilégios nem facilidades. Filho de mãe solteira, criado por uma mulher baiana de força e coragem, ele cresceu entre as ausências e a necessidade de sobreviver. Essa infância o moldou de maneira definitiva. A falta da presença paterna, que só aconteceria quando ele já tinha 23 anos, atravessou sua formação emocional e afetiva. Mas, em vez de gerar ressentimento, ampliou o olhar de um futuro artista que aprenderia a observar a vida com profundidade e humanidade. O cotidiano da Tijuca ofereceu muito mais do que desafios. Ele colocou o Erasmo em contato direto com jovens que também começavam a descobrir o poder da música, entre eles Tim Maia, Jorge Ben. A convivência com esses talentos em formação formou uma espécie de laboratório espontâneo, onde ritmos, influências e improvisos se encontravam antes mesmo de virarem história. Para ajudar em casa, Erasmo trabalhou cedo, vendeu revista, vendeu rãs para botequins, ajudou a confeccionar cartazes. Esses ofícios simples lhe deram algo que poucas biografias artísticas possuem: contato direto com a realidade cotidiana das ruas. A música brasileira que ele ajudaria a construir nas décadas seguintes não viria de uma bolha, viria do mundo real, da calçada, do grito, do vendedor, da pressa do trem, do humor do botequim. Nos anos 50, o impacto do rock americano chegou com força. Era uma novidade sonora que mexia com os jovens, com a ideia de liberdade e com a forma de sentir o mundo. Erasmo mergulhou nessa onda com energia. Entrou para o grupo The Snakes ao lado de Roberto Carlos e Tim Maia. Foi nesse momento que ele adotou o nome artístico Carlos, uma homenagem tanto a Roberto quanto ao produtor Carlos Imperial. O nome se transformaria em marca, em identidade e mais tarde em símbolo de uma era. A imagem alta e imponente de Erasmo chamou a atenção imediatamente. Não demorou para que, na fase da Jovem Guarda, surgisse o apelido que o acompanharia para sempre: o Tremendão. Era o roqueiro carioca com presença de palco, charme e um estilo que lembrava a rebeldia americana, mas com a alma brasileira. Na década de 60, a ascensão foi meteórica. Ao lado de Roberto Carlos e Vanderleia, Erasmo tornou-se um dos pilares da Jovem Guarda. Mas é importante entender, ele não era coadjuvante, ele era parte fundamental da engrenagem criativa. As composições feitas com Roberto Carlos atravessaram gerações. Gatinha Manhosa, Festa de Arromba e tantas outras marcaram a experiência jovem de um país que buscava uma nova identidade cultural. Eram canções leves, diretas, alegres, mas dentro dessa aparente simplicidade havia a sensibilidade de quem entendia o que é crescer em meio a mudanças sociais intensas. Mesmo assim, Erasmo não era alguém disposto a ficar preso a um papel, e é aí que começa sua virada. A transição para os anos 70 revelaria um artista muito mais profundo do que a imagem divertida do Iê 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 deixava parecer. Com maturidade e autocrítica, ele rompeu o que muitos esperavam dele, começou a buscar novas sonoridades. O álbum Carlos Erasmo, de 71, representou essa ruptura, foi o marco de uma reinvenção. O rock direto cedeu espaço para o soul, psicodelia e influências da contracultura. Era uma música mais complexa, mais reflexiva, mais ambiciosa. Um ano depois, em 1972, veio Sonhos e Memórias, obra que aprofundou ainda mais esse processo. Ali o artista revisita sua trajetória, expõe vulnerabilidades e cria um trabalho que permaneceria influente muito além de sua época. Essa etapa da carreira mostrou que o Tremendão não era apenas um símbolo jovem, era um observador da vida adulta, alguém que sabia traduzir dúvidas, dores, amadurecimentos e transformações em poesia sonora. Ao mesmo tempo, Erasmo expandiu sua presença para além da música. Atuou no cinema em produções emblemáticas, participou de Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, de Roberto Carlos,
a 300 km/h em 72 de Os Machões, filme que lhe rendeu o troféu APCA de melhor ator coadjuvante. Essa incursão cinematográfica não foi um capricho, mas uma continuidade natural da sua criatividade. Ele dominava diferentes linguagens e usava todas elas para se expressar. A maturidade artística se consolidou definitivamente na década de 80. Em 1980, ele lançou Erasmo Convida, um projeto inovador de duetos que reuniu alguns dos maiores nomes da MPB: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rita Lee e Jorge Ben. Esse álbum mostrou que Erasmo não apenas transitava entre estilos, ele era respeitado por todas as tribos musicais. Era um compositor que dialogava com a elite cultural sem abandonar sua origem popular. Era ponte, era síntese. Nos anos seguintes vieram novos sucessos. Mulher, Sexo Frágil, lançada em 1981, abordou com inteligência e sensibilidade as transformações nas relações entre homens e mulheres em uma sociedade em mudança. Ao longo das décadas seguintes, ele manteve uma produção constante, reinventou-se repetidas vezes, estabeleceu diálogos com artistas de novas gerações, Marisa Monte, Emicida, Marcelo Camelo. Para além da música, deixou uma obra literária importante. Em 2009, publicou sua autobiografia Minha Fama de Mal. O livro não foi apenas um relato de bastidores, foi um mergulho na própria identidade com sinceridade e senso crítico. A adaptação cinematográfica de 2019 ampliou ainda mais esse legado, ajudando uma nova geração a compreender a amplitude de sua influência. Em 2011, celebrou 50 anos de carreira com um show grandioso no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Um lugar simbólico, a Casa da Alta Cultura Brasileira recebia com reverência o garoto que cresceu vendendo revistas nas ruas da Tijuca. Os anos avançaram, mas o reconhecimento não diminuiu. Pelo contrário, pouco antes de sua partida, em 2022, Erasmo recebeu o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa por O Futuro Pertence à Jovem Guarda. Era uma ironia bela. O artista que se recusou a ser preso ao passado da Jovem Guarda ganhava seu último grande prêmio justamente revisitando aquele período. Mostrava que para ele a história nunca era repetição, era reinvenção. Erasmo faleceu em 22 de novembro de 2022 no Rio de Janeiro, aos 81 anos, vítima de síndrome edemigênica. Sua morte provocou um silêncio sentido em todo o país, um luto que não se limitou ao meio musical. Foi um sentimento de perder alguém que atravessou gerações como poucos artistas brasileiros conseguiram. Seu legado ultrapassa cifras, mas os números impressionam, mais de 750 composições registradas. Mas sua contribuição não está apenas na quantidade, está na qualidade e na evolução. A trajetória de Erasmo reflete a própria transformação da música brasileira ao longo de décadas, de rock juvenil ao amadurecimento artístico, da leveza à profundidade, da irreverência do iê-iê à introspecção da MPB. Ele abriu caminho para que o rock nacional encontrasse sentido brasileiro sem perder a energia original. Sua obra transitou com maturidade entre diferentes estilos, dialogou com o cotidiano, assumiu a maturidade sem preconceito. Erasmo mostrou que um artista pode surgir como símbolo jovem e, décadas depois, se tornar um gigante gentil. Um homem capaz de evoluir, de olhar para dentro, de reconhecer o passado e de caminhar em direção ao futuro sem medo da mudança. Sua carreira e sua vida demonstram que maturidade não é o fim, é uma passagem, é um movimento. A arte de Erasmo é um convite para aceitar a complexidade da vida sem nostalgia, aprisionante e sem negar fases que nos moldam. A evolução de Erasmo Carlos, do garoto tímido e trabalhador da Tijuca ao artista consagrado, reflete algo maior. Mostra que identidade não é algo fixo, é um processo contínuo, uma construção feita de escolhas, rupturas e coragem. Diante dessa história de reinvenção, fica uma pergunta inevitável: de que forma o nosso próprio apego a rótulos e versões antigas de nós mesmos limita a possibilidade de transformação que poderíamos ver? Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. E se ele te tocou, ajude o canal a manter-se vivo, pois é minha única fonte de renda no Pix informado na imagem e na descrição do vídeo. Obrigado.